Olá, turma do oitavo ano, aqui é o professor Samuel. Vamos para a nossa segunda aula de Química. Vamos dar sequência ao conteúdo que foi abordado na aula 1, certo? O tema da nossa aula foi impactos socioambientais causados por fontes de energias renováveis e não renováveis. Hoje faremos um trabalho avaliativo que o objetivo é fazer a correção das atividades de fixação, os exercícios de fixação da aula anterior, e hoje nós faremos uma atividade que vai valer nota para vocês, certo? Com base nesse tema. Aqui eu tenho uma imagem para ilustrar de uma plataforma petrolífera, ok? Bom, vamos para a nossa primeira questão, dos exercícios de fixação da aula anterior. Vamos ler e resolver essas questões. Espero que vocês tenham resolvido em casa e agora nós vamos fazer a correção. Questão 1. As metrópoles são o ambiente que mais expressa a intervenção humana no meio natural. Nelas, a retirada da vegetação, a movimentação de massas de terra, as edificações e canalização dos rios, a produção de calor e o lançamento de poluentes na atmosfera e nos cursos d'água geram múltiplos efeitos sobre todos os aspectos do ambiente. Sobre o meio ambiente urbano nas grandes metrópoles, é incorreto afirmar que... Então aqui nós vamos marcar a alternativa incorreta, tá bom? Bom, o item A. Em lixões expostos à ação das chuvas, ocorre a contaminação dos lençóis freáticos por chorume. Isso aqui é verdade, então não vamos marcar isso aqui. B. A elevada absorção do calor pelas superfícies revestidas com cimento, concreto e asfalto é uma das causas da ilha de calor. Isso aqui é verdade, né? Quanto mais área de concreto, cimento e asfalto, maior vai ser a incidência, a absorção de calor, né? Nessa área. Então isso aqui vai provocar a chamada ilha de calor. Então não é o item B. O item B é verdadeiro. O item C. No verão ocorre a inversão térmica, fenômeno que concentra a poluição nas camadas mais elevadas da atmosfera. Por que inversão térmica vai causar poluição nas camadas mais elevadas da atmosfera? Faça essa pergunta. Será que vai mesmo a inversão térmica, ou seja, as estações do ano, né? Inverno, verão, outono, primavera, ou seja, existem temperaturas específicas para cada estação, ou seja, não vai ser a inversão térmica que vai influenciar diretamente na poluição do ar e na emissão de gases poluentes na atmosfera. Então não é o item C, ele está totalmente errado, é incorreto. Então no verão não vai influenciar diretamente na contribuição da poluição das camadas mais elevadas da atmosfera. Então a gente marca o item C, que é o incorreto. Mas vamos analisar o item D, se ele está correto também. Aqui diz: a impermeabilização do solo pelo asfalto e o lixo jogado nas ruas públicas contribuem para a ocorrência de enchentes. Isso aqui é verdade. Então, né, corretos o item A, B e D, né? O item D está falando que a impermeabilização do solo, tanto por asfalto quanto o lixo acumulado nas ruas, vai causar enchente, né? Isso aqui é uma coisa comum na cidade de Fortaleza. Basta chover que o solo ele é impermeável por conta do asfalto e também do lixo acumulado nas ruas, inclusive até entupindo as bocas de lobo, vai influenciar para que ocorra, mesmo com uma quantidade de chuva razoável,
uma inundação em determinadas áreas da cidade, né? Ocorrem enchentes, né? E isso aqui é muito prejudicial, o acúmulo tanto de lixo quanto o investimento e a pavimentação de ruas com asfalto e concreto, certo? Vai influenciar diretamente na impermeabilização do solo. Então, a alternativa incorreta é a letra C. Marquem a letra C. Vamos para a próxima questão. Bom, questão 2. A química permite ao homem realizar transformações íntimas na estrutura da matéria. Com seu desenvolvimento e aplicação nos processos de industrialização a partir de finais do século XVIII, essas transformações passaram a se realizar em uma escala massiva, tendo efeitos ainda mais abrangentes. A cada vez que inovações mudavam a base tecnológica, produtos e serviços inéditos chegavam à sociedade, surgindo também problemas ambientais novos e complexos. É o caso da globalização, ok? Essa questão aqui está falando da influência do investimento em ciência e tecnologia, principalmente da indústria química. Isso acarretou em alguns problemas ambientais decorrentes da utilização e da diversificação e de investimentos nessa área. Vamos para a sequência da questão. No desenvolvimento das indústrias ocorrido em diversas sociedades, acompanhado pela aplicação de conhecimentos científicos, destaca-se o caso da petroquímica, ou seja, a indústria petroquímica, ou seja, a química do petróleo, ilustrado na imagem. Então, na imagem aí a gente tem uma indústria petroquímica. Então, nessa imagem. Então, o principal problema ambiental causado pela indústria petroquímica está identificado em qual item? Vamos lá. A. Erosão de solos agricultáveis? Não tem nada a ver. Não vai causar erosão dos solos agricultáveis, né? B. Derrubada de reservas florestais? Se para fazer uma indústria química é necessário derrubar uma área verde? Fazer um desmatamento? Não é o item B. O item C. Produção de resíduos poluentes? Preste atenção. Indústria petroquímica utiliza o quê? Petróleo. Ou seja, o petróleo e seus derivados poluem o meio ambiente através da emissão de gases do efeito estufa, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, né? Além de óxido nítrico e óxido nitroso, por conta da queima desses combustíveis fósseis. Então, a indústria petroquímica realmente ela produz resíduos poluentes. Então, é justamente a alternativa C. Então, a questão 2 a gente marca a alternativa C. Ok? O item D diz o quê? Superexploração de recursos hídricos. Não vai precisar de recursos hídricos para se ter uma indústria petroquímica. Certo? Vamos para a terceira questão, vamos resolvê-la. As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no planeta, por meio do chamado sequestro do carbono atmosférico, ok? Resultados de observações sucessivas nas últimas décadas indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Conclui-se que, portanto, as florestas exercem importante papel no controle. Então, as florestas vão exercer um papel importante no controle. Em que tipo de controle?
certo? Elas vão absorver dióxido de carbono. Então, 300 milhões de toneladas de carbono são absorvidos por essas florestas, inclusive pela floresta amazônica. Não somente as florestas, né? Mas também as algas marinhas dos oceanos. Ou seja, o oceano ele absorve a maior parte do dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera. Então vamos ver. Então, vamos resolver aqui. Então, essas florestas exercem importante papel no controle. Será que é o item A? Vamos ver. Das chuvas ácidas, que decorrem da liberação na atmosfera de dióxido de carbono resultante do desmatamento por queimadas? Bom, as chuvas ácidas, elas são concentradas principalmente em áreas urbanas, porque nesses locais há uma maior emissão de dióxido de carbono decorrente da queima de combustíveis fósseis, utilização de gasolina, de óleo diesel, ou seja, derivados do petróleo. Então, não vai ser desmatamento e queimadas que de alguma forma vai influenciar na chuva ácida, ok? Chuva ácida, ela é mais influenciada justamente pela queima de combustíveis fósseis, que isso é peculiar das grandes cidades, ok? Então a gente não marca o item A. B, das inversões térmicas causadas pelo acúmulo de dióxido de carbono, resultante da não dispersão de poluentes para a atmosfera, ou seja, para as regiões mais altas da atmosfera. Ou seja, aqui está dizendo que as florestas elas têm um controle das inversões térmicas causadas pelo acúmulo de dióxido de carbono. Ou seja, o acúmulo de dióxido de carbono não vai influenciar nas inversões térmicas, não, certo? As 4 estações vão continuar ocorrendo gradualmente, ou seja, o aumento da temperatura no verão e a diminuição da temperatura no inverno não é influenciado pelo aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Então, não é o item B. O item C, as florestas exercem um controle, vamos lá, da destruição da camada de ozônio causado pela liberação na atmosfera do dióxido de carbono contido nos gases do grupo dos clorofluorcarbonetos. Será que isso acontece? As florestas, será que ela conclui-se que, portanto, as florestas exercem importante papel no controle da destruição da camada de ozônio? Não. A gente não marca o item B. Elas não vão exercer um controle da destruição da camada de ozônio, da camada de ozônio causada pela liberação na atmosfera de dióxido de carbono contido nos gases do grupo dos clorofluorcarbonetos, ok? Não é o item C. Agora, o que vai acontecer? A gente vai marcar o item D. Por quê? Porque as florestas vão exercer um papel importante no controle do efeito estufa, provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo. Então, carvão mineral e petróleo, eles emitem para o meio ambiente, ok? Gases do efeito estufa. Então, as florestas vão absorver parte desse dióxido de carbono que é emitido por esses combustíveis fósseis. Por isso, a gente marca o item D. O item E diz o quê? As florestas exercem um papel importante no controle da eutrofização da água. O que é eutrofização da água? Ou seja, fazer com que a água fique cheia de nutrientes, saturada de nutrientes. Então isso aqui não tem nada a ver. A gente não marca o item E. Ok? Então, questão 3, alternativa C. As florestas exercem um papel importante no controle do efeito estufa. 3, o item C. Vamos para a questão 4. Os gases do efeito estufa envolvem a Terra e fazem parte da atmosfera. Estes gases absorvem parte da radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre, impedindo
que a radiação escape para o espaço e aquecendo a superfície da Terra. Atualmente, são 6 os gases considerados como causadores do efeito estufa, segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas. CO2, o dióxido de carbono, é o principal culpado, entre aspas, pelo aquecimento global, sendo o gás mais emitido, aproximadamente 77%, pelas atividades humanas, ok? Aí aqui vamos ter que responder a alternativa correta com base nessa informação sobre o dióxido de carbono. Vamos lá, o que diz o item A? O dióxido de carbono liberado pela queima de combustíveis, ao contrário daquele liberado pela respiração, não é absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese. Isso aqui é errado, ok? O dióxido de carbono liberado é absorvido sim pelas plantas. Inclusive a gente viu isso até na questão anterior, na questão 2. O item B. A queima de combustíveis fósseis libera mais carbono que aquele que é incorporado, ou seja, absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese, contribuindo para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Ou seja, então esse item aqui está correto. Então a queima de combustíveis fósseis vai liberar mais carbono do que aquela quantidade de carbono que é absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese, contribuindo justamente para o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Então é o item B. Marquem o item B. Analise depois os outros itens e veremos que não estão corretos. Tá certo? O item C diz o quê? Medidas para a redução de uso de combustíveis fósseis terão pouco impacto na redução de níveis desse gás na atmosfera. É errado. Vão ter um impacto significativo na redução, sim. Então não é o item C. O item D. O efeito estufa é potencializado com o uso de biocombustíveis. Errado. O uso de biocombustíveis, como o etanol, ele emite menos quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera. Por isso é necessário se investir em fontes alternativas de energia, como os biocombustíveis. O item E. Com o aumento da concentração de dióxido de carbono atmosférico, a temperatura do planeta tem se elevado. Ok, até aqui tudo bem. Tem se elevado bastante. Agora, causando maior evaporação, consequentemente, redução do nível dos mares. Olha, o aumento do dióxido de carbono, ele faz com que o dióxido de carbono ele se eleve às camadas mais altas da atmosfera e ocorre a retenção do calor que é incidido pelo Sol. Então essa retenção de calor provoca um aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura causa sim uma determinada evaporação da água dos mares, mas em compensação o aumento da temperatura provoca o derretimento das calotas polares, das geleiras. Então, o derretimento das geleiras não vai causar uma redução do nível dos mares, e sim um aumento do nível dos mares. Por isso que não é o item E, tá bom? Presta atenção nisso aqui. Então, a resposta correta, nós vamos marcar o item B, na questão 4. Vamos agora para a questão 5. Bom, pessoal, aqui é a questão 5. A questão 5 diz assim: é correto afirmar que constitui um incremento ao efeito estufa, ou seja, que vai contribuir para o efeito estufa. O que é que vai contribuir para o efeito estufa? O item A, o extrativismo vegetal predatório com a captura do carbono. Não, totalmente o contrário. A captura do carbono, tanto pelos oceanos, quanto pelas florestas, não vai acarretar no efeito estufa, não vai contribuir para o efeito estufa, e sim diminuir o efeito estufa, porque eles vão absorver o carbono, o dióxido de carbono. Então, não é
o item A. B. A implantação de usinas eólicas com a produção de dióxido de carbono. Usina eólica não vai causar impacto ambiental, não vai produzir dióxido de carbono nenhum. Então não é o item B. Certo? Então o que é que vai contribuir para o efeito estufa? Não é o item B. C. O reflorestamento para fins comerciais com a geração de vapor d'água. Tem nada a ver. O reflorestamento vai auxiliar na absorção de dióxido de carbono. Então, não é o item C. O item D. A atividade pecuária com a liberação de gás metano. Será que a atividade pecuária com a liberação de gás metano vai contribuir para o efeito estufa? Sim, correto, é o item D. Ok? Marquem o item D. Por quê? A atividade pecuária, com a criação de gado, eles vão consumir o capim, vão colocar no solo, depositar no solo as suas fezes, né, o estrume, e esse estrume vai sendo decomposto, que matéria orgânica vai sendo decomposta por bactérias anaeróbias e vai liberar no meio ambiente, na atmosfera, um gás altamente nocivo, que é o metano, 23 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono. Então, por isso que o metano ele é um dos causadores do efeito estufa, certo? Porque a atividade pecuária vai resultar justamente nisso, né? Na liberação de gás metano na atmosfera. Marquem o item D. O que diz aqui o item E? A atividade mineradora com o aprisionamento do carbono, do dióxido de carbono. A atividade mineradora não vai influenciar no efeito estufa de forma alguma, ok? Então, questão 5, marque a alternativa D, porque o metano é altamente poluente e prejudicial ao meio ambiente, causando o efeito estufa. Agora nós vamos para as nossas atividades valendo nota. Vocês vão copiar, responder, e na próxima aula nós vamos fazer a correção dessas atividades e eu darei a nota. Vamos ler aqui. Os oceanos absorvem aproximadamente 1/3 das emissões de dióxido de carbono procedentes das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e as queimadas. O CO2 combina-se com a água dos oceanos, provocando uma alteração importante em suas propriedades. Pesquisas com vários organismos marinhos revelam que essa alteração biológica, né, nos oceanos afeta uma série de processos biológicos necessários para o desenvolvimento e a sobrevivência de várias espécies de vida marinha. Então, a alteração a que se refere o texto diz respeito ao aumento de quê? Hein? Marquem aí, vamos ver. Alternativa A, B, C, D ou E. Que diz o item A? Provoca um aumento de quê? A concentração de dióxido de carbono nos oceanos. Provoca um aumento de quê? Vamos lá. A. Da acidez da água dos oceanos. B. Do estoque de pescados nos oceanos. C. Da temperatura média dos oceanos. D. Do nível das águas dos oceanos. E. Da salinização das águas dos oceanos. Ok? Respondam aí. Questão 7. Vamos lá para a questão 7, pessoal. Respondam também a questão 7. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subinutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários que utilizam a principal fonte de energia ali produzida, ok? Que vai ser justamente ser uma medida, né, sustentável nesses locais. Então vamos dar sequência. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, do Protocolo de Quioto. Essa fonte de energia subinutilizada citada no texto, que são os aterros sanitários sustentáveis,
é a produção de quê? O que vai produzir esses aterros sanitários? Com justamente a utilização justamente de um recurso que vai gerar energia a partir do lixo. Então vamos lá, o item A, etanol obtido a partir da decomposição de matéria orgânica por bactérias, hein? O item B, gás natural formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica. C, óleo de xisto obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias. D, gás metano obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica. E, gás liquefeito de petróleo obtido pela decomposição de vegetais presentes nos resíduos de comida, nos restos de comida. Hein? Marquem aí. Vamos à questão 8. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Presta atenção. Região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambiental é a baseada na energia A, dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. B, solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação. C, nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial. D, hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis. E o item E, eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa nem resíduos de operação. Ok? Vocês vão marcar aí a alternativa que vocês acham correta. 9. A coleta de fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. A gente pode observar isso na figura 1. Olha a discrepância, né, do que nós temos na figura 1 para a figura 2. Né? O que é mais sustentável? O que estamos vendo na figura 1, coleta de fezes de animais, e o seu destino que podemos observar na figura, e o destino que se dá a essas fezes na figura 2. Vamos fazer essa comparação. Então, a figura 2 ilustra o projeto Pax Park, desenvolvido em Cambridge, né, nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor, né, ilustrado em parques biodigestor instalado em parques públicos, e os produtos são utilizados em equipamentos do próprio parque, como é o que a gente está vendo na figura 2. Então, uma inovação desse projeto, o projeto já está aqui, a gente pode observar na figura 2. Então, uma inovação desse projeto é a possibilidade de quê? É possibilitar o quê? O item A, queimar o gás metano. B, armazenamento de gás carbônico. C, decomposição anaeróbia das fezes. D, uso mais eficiente de combustíveis fósseis. Ou fixação de carbono em moléculas orgânicas. Marquem aí a alternativa que vocês acham correta. Vamos agora para a questão 10. Bom, essa questão 10
vocês vão lê-la e vão responder, certo? Vocês vão ler essa questão e responder. Na próxima aula nós faremos a correção. Nós vamos ter que terminar agora. Um abraço a todos e obrigado. Até a próxima aula.